Helder. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é o Wilson, diretamente do Instituto Voig, e hoje na nossa companhia nós temos Dr. Marcos Bruno, pediatra, Dr. Marcos Bruno Monteiro, pediatra, que ele vai estar aqui para a gente poder conversar, entre outras coisas, e no final vocês vão ter a chance de poder fazer algumas perguntas, ok? Deixa eu ver. Certo. Só um pouquinho. Tem uma menina que está tentando... Vanessa, manda para ela o link, por favor. Eu mandei o link lá nos grupos. Tá certo? Doutor Marcos Bruno, fique à vontade, se apresente. Boa noite a todos. Como eu já falou, meu nome é Marcos Bruno. Sou médico formado pelas Ciências Médicas da Paraíba, uma faculdade não tão antiga do estado, mas de renome. E sou natural de Maceió, Alagoas, no Brasil. E nesse estado eu moro e fiz a residência de pediatria pelo Hospital Geral do Estado, conhecido aqui como o HGE. Durante a minha formação, também tive a pós-graduação em neurologia e também fiz alguns cursos complementares em UTI pediátrica. Agradeço primeiramente ao Wilson pelo convite, né, para engrandecer ainda mais e compartilhar a experiência a esse Instituto Voig, que a gente está tentando expandir e crescer cada vez mais, né? Então, o primeiro contato que a gente teve, o Wilson, ele queria algo mais descontraído, não sendo mais como um formato de aula, mas algo que a gente pudesse conversar, o que é ser o pediatra. Lembrando que hoje, dia 27/7, é o dia do pediatra. Então, nada mais oportuno do que a gente explanar um pouco sobre essa especialidade. E há muitos mitos, há muitos preconceitos, mas que tenha certeza que é uma das especialidades mais bonitas que a medicina tem a oferecer para quem adentrar esse caminho. Certo. Doutor Marcos Bruno, a gente queria ouvir um pouquinho do que foi, porque, antes da tua residência, como é que foi os passos que você teve para começar na residência médica em pediatria? Primeiramente, vem a faculdade, né? Eu acredito que ninguém nasce médico e se constrói médico de um dia para a noite. A faculdade da gente foi 6 anos, foram 6 anos bem laboriosos, mas foram 6 anos muito gratificantes também. Como eu disse, sou formado em João Pessoa, na Paraíba, aqui no Brasil. Não, pode falar, pode falar. Certo. E construímos essa graduação. Ao longo da graduação, confesso que pediatria não foi a minha primeira escolha. Nossa, deu uma engasgada agora, Bruno. Pediatria não foi a minha primeira escolha. Como eu disse anteriormente, você não entra na faculdade como um médico feito. Há sempre aqueles preconceitos anteriores que você tem. Eu entro na faculdade, eu quero ser um grande cirurgião cardíaco. Eu entro na faculdade, eu quero ser um grande neurocirurgião. E vem sempre aquela coisa que vai construindo ao longo da faculdade, vai se tornando cada vez mais acessível às outras áreas que não são tão conhecidas. E então, ao longo da minha graduação em medicina, pediatria foi o primeiro passo. Só um pouquinho que deu um pau aqui medonho. Quando quiser.
Doutor Marcos, espera só um minutinho que o Will tá passando por problemas técnicos. Agora sim, voltou. É que deu um problema aqui, deu um problema técnico aqui, derrubou tudo. Mas vai lá, manda, continua, perdão. Então, como eu estava falando, pediatria inicialmente não foi minha primeira escolha, não foi meu primeiro amor da medicina. Mas, ao longo de todo o curso, ela foi ganhando espaço e eu fui criando afinidade cada vez mais pela área, pelo tipo de prática, o tipo de consulta, os assuntos referentes ao paciente da pediatria foram me conquistando. E isso foi aumentando cada vez mais o desejo de fazer pediatria. Ao término da graduação, eu fiz o que o pessoal costuma aqui fazer, alguns recém-formados, que é aquela maratona de provas de residência. E você pesquisa as faculdades que você mais quer em todo o país e você vai se inscrever nos concursos de prova de residência para fazer estas provas. Isso começa geralmente aqui no Brasil em novembro e vai até fevereiro do ano seguinte. Logo no que eu entrei no internato, eu comecei a ver essa questão de como seria as provas de residência, de como eu me prepararia. O internato daqui no Brasil, eu não sei se difere daí da Argentina, mas é o 9º período, 10º período, 11º período e 12º período, que é uma inversão que você vai ter mais práticas, mais contato com o paciente, com a prática médica, do que você teria em teoria. Isso é muito importante para o estudante, porque o internato é o local onde você vai sedimentar tudo aquilo que você armazenou nos últimos 4 anos de curso. Muitas vezes a faculdade não prepara muito bem o estudante para isso, ou muitas pessoas têm dificuldade de chegar no internato aí, e ver aquela coisa, meu Deus, eu não sei de nada, ou assim, meu Deus, eu não estou preparado. Mas isso é normal, isso acontece, eu passei por isso na graduação e passo por isso também com meus alunos da graduação que são do internato, que vão estagiar na maternidade, que vão estagiar na enfermaria pediátrica, que vão estagiar na enfermaria canguru. Então, o paciente pediátrico não é a mesma coisa do adulto. Quando tenho contato com isso, geralmente quem não buscou muita familiarização durante a graduação pode se assustar, porque a criança não é um adulto pequeno, ela tem as suas peculiaridades. Então, desde o 9º período, eu comecei a me preparar, comecei a fazer esses cursos para residências que tem. E prepara você, que é tipo o Medicurso, o Medicel aqui no Brasil, e tem também, tinha outro também, né, que eu não estou recordado o nome, mas enfim. Eu optei em fazer o Medicurso, fiz 2 anos de Medicurso, então fiz o 5º ano e o 6º ano. Isso me preparou não só para as provas de residência, mas também me ajudou muito nas práticas médicas, corrigindo alguns vícios que você aprende com seus preceptores, ajudando a sedimentar o conteúdo, que às vezes não dá tempo durante a faculdade, você conciliar prática, estudo, e muita gente também concilia trabalho com a faculdade, e isso, o Medicurso ajuda você a criar algo melhor. Então, se você tiver a oportunidade de ir no seu 9º período da graduação de medicina, conseguir fazer um curso preparatório para a prova de residência, eu aconselho. E aí você não pensa assim, 2 anos é muito para se preparar para uma prova de residência. Não. Eu digo a você que a medicina é muito extensa. Então, 2 anos para você ver todo o conteúdo que você viu na graduação e ainda aprender mais coisas é muito. Então, vamos à prova de residência. Terminada a graduação, fica aquela, vou fazer o quê? O que eu tenho afinidade? O que é que eu consigo fazer? E então, veio a questão. Eu tentei 3 áreas. Tentei a pediatria, tentei a cirurgia e tentei a neurologia. Cirurgia, o que tem a ver com as 3 áreas? A pediatria, eu queria mais para ser neuropediatra. A neurologia, mesma coisa. Eu queria poder atender paciente neurológico adulto, e a cirurgia, porque
tinha aquele preconceito de que um médico só é completo se for um cirurgião. Isso aí é totalmente errado. O médico por completo é aquele que consegue desempenhar a sua função. Ele se preparou para aquilo. Então, não importa se você escolheu cardio, não importa se você escolheu clínica, não importa se você escolheu pediatria, ortopedia, medicina da família, medicina do trabalho, se você consegue alcançar o seu paciente e trazer uma melhora, uma modificação de vida, você é um médico por completo. Isso tinha um preconceito enraizado anteriormente na faculdade, mas que ao longo ele foi quebrando isso na prática médica. Pronto, terminei a graduação, fiz as provas de residência médica e não passei fora, mas não quis assumir porque não era o que eu queria e ficou aquela coisa. É muito difícil você conciliar também a distância onde você vai fazer sua residência médica, como você vai se sustentar durante esse período de residência médica, tá certo? E às vezes a distância da família também. Eu não sei como é o convívio de vocês que já estão aí na Argentina, essa questão de morar fora, de ser independente, estar longe dos pais, mas eu passei também essa graduação de medicina 6 anos em João Pessoa, mas eu conseguia ter contato com a minha família. Isso me ajudou bastante também a superar esses anos difíceis do curso de graduação. E então eu optei por fazer a residência médica na minha cidade, em Maceió, Alagoas, no estado geral. Foi até a última prova de residência e eu disse assim, não, eu não vou fazer porque é uma instituição que só está há pouco tempo com residência de pediatria, a questão do renome, mas eu não podia deixar passar essa oportunidade, porque a partir da data que eu passei em pediatria no Hospital Geral, o curso passaria de 2 para 3 anos. Então, eu teria que escolher. Ou eu tentaria mais um ano outras áreas e deixaria a pediatria ficar com 3 anos, ou eu voltaria para fazer 2 anos mesmo. Então, eu optei para continuar na pediatria. Fiz os 2 anos de residência em pediatria, conforme o edital do concurso que eu passei no Hospital Geral. Hoje, a residência de pediatria, ela é composta não mais por 2 anos. Ela agora passou por 3 anos para você se tornar um pediatra. Ah, Marcos, isso é muito, isso é pouco, você concorda ou você discorda disso? Eu acredito que vai além do meu conhecimento. Eu tive uma preparação suficiente para, em 2 anos, exercer o cargo de pediatra. Há dúvidas, porque nenhum serviço é tão completo que possa, como eu lhe disse, lhe preparar para a vida. Então, mas voltando um pouco antes, assim que eu terminei eu terminei a graduação e entrei no mercado de trabalho, geralmente um médico recém-formado ele começa a trabalhar no interior. Como eu não tinha muitos contatos no estado onde eu moro, no início, eu tive que trabalhar no interior, onde tinha mais necessidade de médico, onde essas cidades são pequenas, os recursos são mais escassos. E aí, isso foi me afinando cada vez mais para o contato com a pediatria, porque você começava a sentir que quando você atendia um adulto, era mais custoso a consulta, era uma consulta mais demorada, não tinha aquela afinidade tão grande quanto o paciente. E quando eu atendi uma criança, tanto no pronto atendimento, como no posto de saúde, como na emergência, era diferente. A consulta fluía, era uma maneira mais, vamos dizer assim, divertida de trabalhar, não ficava algo mais cansativo. E foi aí que eu fui percebendo que realmente eu estava no caminho certo. Eu teria que optar pela pediatria. Essa questão do adulto, com o tempo, foi se desgastando e aí você percebe o caminho que você tem que seguir da pediatria. Muito bem. Então, passei no concurso do HGE para pediatria e agora? Sou um residente em pediatria. O que eu preciso saber? O que eu vou fazer? Como é os estágios? Eu confesso que
eu tinha visto, estudado como é uma residência, como é dividido, mas nada do que eu li, do que eu estudei, o que eu ouvi de comentário, me prepara para o que é realmente a residência. Eu digo sempre que quando alguém me pergunta o que é residência médica, eu digo que é um tempo de abdicação. Se você vai se preparar para uma residência médica, você quer entender que também esse tempo é um tempo de abdicação. A residência médica vai lhe cobrar tempo, vai lhe cobrar estudo, vai lhe cobrar dedicação. Muitas pessoas tentam assim conciliar. Eu posso dar um plantão fora e ser residente. Pode. Eu dava plantão fora e era residente também. Mas tem que ter em mente que isso cobra tempo que você estava livre, que você podia estar descansando, você está trabalhando fora, tempo que você podia passar com a família, você está na residência ou está no seu trabalho. Isso vai de pessoa para pessoa. Então, se você puder fazer só a residência médica, tá certo? Faça. É o que eu lhe aconselho. Mas, se você não tem condição de só ser residente, não procure plantões que sejam uma carga horária maior do que a sua residência. Por exemplo, minha residência era de domingo a domingo. A gente era de segunda a sexta, horário corrido, normal, de 7 às 7. E final de semana a gente tinha que passar a visita na enfermaria. Então, era bem puxado. E os horários para se encaixar, você tinha que ver, porque também tinha os trabalhos a ser feito, tinha as apresentações, tem tudo, você tem que estudar seu paciente. E isso, se você não fizer, ao tempo da residência também vai passar voando, como a graduação, e você não vai conseguir adquirir o conhecimento necessário para sua formação, para ser um bom pediatra. Isso eu acredito que seja em qualquer outra área, certo? Wilson? Aí? Tô aqui. Eu queria te fazer só uma pergunta baseado nisso Pode que tu está perguntar. falando, que era o seguinte: quando você falou que o plantão era de segunda a sexta, das 7 às 7, era o quê? 7 da manhã, 7 da noite, ou 7 da manhã, 7 da manhã do outro Não, dia? Como era isso? desculpe. Era das 7 da manhã às 19 horas. Ah, beleza. Era Só... de segunda a sexta, de 7 da manhã às 19 horas. E final de semana a gente fazia só a visita da manhã, da enfermaria. E isso a gente revezava. A gente era 4 residentes e então dava sempre um final de semana para cada. Então, às vezes, no final de semana dava para dar um plantão noturno, um plantão diferenciado. E como é que funcionava as divisões bastante. olha só, Marcos Bruno, as divisões que normalmente tem aqueles conflitos, a culpa é do R1, a culpa é do R2, a culpa é do R3, como é que funciona isso? Então, como a minha residência, os R2 eram só 2, porque assim que eu entrei, eles aumentaram as vagas, os meus R2 eram pessoas super humanas, super de boas, de boas, né? Mas que eram companheiros mesmo, que eles entendiam. Eu acho que isso vai também do perfil de quem faz pediatria. É diferente do pessoal da cirurgia, né? Que o R2 massacra o R1, o R3 de cirurgia massacra o R2 e assim a cadeia alimentar vai fluindo. Já a pediatria, não. Eu percebi que havia uma diferença. Havia, eu acho que pelo estilo da pessoa, assim, pessoas que você realmente vê que tem um atrito, uma certa forma de querer, tipo, tentar botar uma hierarquia, mas isso são pontuais. Pelo menos os meus companheiros, tanto os R2 como os R1, havia uma cooperação grande, a gente pensar primeiro no paciente. Entendeu? E, como eu disse, é um tempo de abdicação, é um tempo que você vai tirar para você crescer, para você investir na sua formação. Doutor então... Marcos Bruno, desculpa, deixa eu te perguntar uma coisa. E como é que funciona a parte da neonatologia dentro da residência em pediatria? Como é que é? Você pode falar um pouquinho para a gente? Falo sim. Pronto. A questão da neonatologia. A questão da neonatologia, ela, pelo menos na minha instituição, que é o Hospital Geral do Estado, o HGE, a gente tinha a prática de neonatologia no pronto atendimento, onde o neonato, recém-nascidos, iam
depois de alta, se precisasse de de um auxílio médico, eles iam para lá, para o hospital. Mas a prática em si de unidade UCI, de cuidados intensivos, de UTI, a gente tinha no Hospital Santa Mônica, que é referência de alto risco, e a gente tinha também na enfermaria do Hospital Veredas, que era o alojamento conjunto. Então, a gente teve muito contato com o neonato. O que é o neonato? O recém-nascido, né? É aquele ser, aquela criança que vai do nascimento até os 28 dias de vida. É a criança que a gente vai cuidar neste período. Após os 28 dias de vida, ele já não é mais considerado recém-nascido, ele já entra para o lactente. Então, a prática de neonatologia é muito importante. Só adiantando mais, o mercado de trabalho, pelo menos no estado aqui onde eu moro, ele oferece mais plantões de neonatologia do que plantões de pediatria geral, porque é uma demanda maior de neonatologista, que também é uma subespecialidade da pediatria. Às vezes a pessoa pensa até, vou fazer pediatria e já posso atuar em NEL. Pode atuar em NEL sim, mas a NEL é uma subespecialidade da pediatria, que demanda mais um ano de residência. Então, durante a graduação da pediatria, eu consegui ter bastante contato com sala de parto, com UCI, com UTI pediátrica, e isso vai mudando o ver. Porque até a própria neonatologia parece outra ciência da parte da pediatria. É outra frequência respiratória, é outra condução de medicação, intervenção, certo? Muda bastante. E a prática de neonatologia não se resume só à sala de parto. Receber o RN, fazer aqueles cuidados iniciais, é algo mais do que isso, tá certo? É acompanhar a nutrição, acompanhar o desenvolvimento. Tem os scores importantes que você tem que sempre ficar de olho, como na hora do nascimento, aquele score de Apgar, tá certo? Que foi Virginia Apgar, uma médica que desenvolveu também. Ela nem era neonatologista, não existia Agora, essa especialidade na época. doutor Marcos Bruno, uma coisa aqui uma pergunta que não quer calar. Usa o capurro ou não usa o capurro? Ou isso não serve nada? Usa o capurro. Usa o capurro. Usa o capurro. E posso dizer a você que existem outros métodos, tem um Ballard, tem outras técnicas, mas o de rotina, infelizmente, ainda é o capurro. Tá certo? Porque pela dinâmica, é um método mais rápido de você avaliar, a não ser que seja um prematuro. Se for prematuro, aí você tem que usar outras escalas, tá certo? Pois olha, e isso vai facilitar seu entendimento. Pois, doutor Marcos Bruno, uma coisa que a gente vai coordenar aí, você vai ter que você vai ter que dar uma aula para nós de capurro aqui, assim, em detalhes. Que eu jamais vou chegar nos pés de um pediatra. Você vai ter que dar essa aula de capurro aí pra gente. E a gente vai marcar, com certeza. A grosso modo, o capurro, você tem que entender que ele começa... Eu sempre examino o RN crânio-caudal, para você não se perder, porque é muita minuciosidade. Então, qual é o do capurro que tem na cabeça? A orelha. Você vai examinar o pavilhão da orelha, como é que ele está. Se ele está parcialmente curvado, a parte superior, e assim você vai. Dependendo dos gírios da orelha, vai ter a pontuação. Passando da orelha, você vai descer mais um pouco, você vai para a linha do mamilo. No mamilo, você vai ver o tamanho da glândula, como é a formação do mamilo, o tamanho da auréola, como se apresenta, tá certo? Depois disso, você vai descer mais um pouco e vai ver as pregas plantares. Nas pregas plantares, você vai ter que avaliar se está só na parte superior, terço médio, terço inferior ou completo, até o calcâneo. E isso vai gerar uma graduação, um valor. Esse valor, você vai somar mais 204, dividir por 7, tá certo? E vai achar a quantidade de semanas que aquele recém-nascido se encontra. Na prática, você consegue fazer isso só no olho mesmo, sem precisar calcular. Quando você adquire bastante prática.
Agora, inicialmente, você tem que ter aquela pontuação de 0 a 8, de 8 a 10, de 10 a 16 a 15, e assim vai, certo? Mas a gente marca uma aula bem direitinho com a tabela, a gente explica passo a passo, e a vantagem do Carrefour e o Ballard, tá bom? Excelente, excelente, maravilhoso. Aí, mais ou menos você já falou como é que foi as tuas primeiras impressões da tua residência de pediatria, e aí eu acho que seria interessante você falar mais como é que funciona, como é que funcionava lá no HGE, a residência de pediatria. Bom, a residência de pediatria do HGE, como eu falei, o HGE ele é um hospital geral do estado, ele é um hospital... só um minutinho, e caiu aqui o apoio. Sem problema. Eu entendo perfeitamente problemas técnicos. Eu arrumo um novo apoio. Não, juntar eu com o Wilson não dá certo. Olha, rapaz, não fala isso. Se os meninos estivessem aqui, se o doutor Adriano, o doutor Felipe estivessem aqui, eles estariam comprovando isso. Com certeza eles vão estar fazendo alguma gracinha, mas enfim, eles estão, tadinho, devem estar em plantão. Segurou aqui, vamos lá. Então, como é a residência do Hospital Geral do Estado? Primeiro ponto, eu tenho que descrever como é o Hospital do Estado. O Hospital do Estado ele é um hospital de urgência e emergência. Ele é um hospital que o foco é atendimentos de trauma, atendimentos emergenciais que devem ser resolutivos, tá certo? E o segundo objetivo deles são o acolhimento de pacientes de todo o estado, que seriam aqueles casos mais complicados que demandaria de uma resposta imediata também, como internamento por meningite, crianças vítimas de afogamento, crianças vítimas de sepse, crianças com doenças infecciosas contagiosas, e isso é a referência. A gente acabou nessa pandemia, só abrindo parênteses, não era para ser referência, porque como eu disse, é um hospital de urgência e emergência, a gente acabou, no final das contas, virando referência para o Covid-19, e acabou recebendo esses pacientes de todo jeito, como é um hospital de porta aberta, o paciente chega lá, a gente não pode mandar de volta. Então, também a gente acolheu essa parte do gripário e fez essa parte do acolhimento. O outro ponto do HGE é que ele é bastante importante por ser o Hospital Geral do Estado, ele recebe uma demanda muito grande, de casos que você não veria assim, em outro local, porque tudo vai para lá, tudo que você imaginar, o pessoal encaminha para lá. Então, eu já vi de síndromes bem raras de pediatria, de pacientes, e como também a gente já fez consulta ambulatorial normal lá, e não era para ser, né? Que é urgência e emergência. Mas a residência do Hospital Geral do Estado, ele focou mais na questão da urgência e emergência, do atendimento e da enfermaria pediátrica, onde a gente podia esmiuçar os casos, investigar, ver a questão de como é o tratamento diferenciado. Isso é muito importante para a formação do pediatra. Não só você vê a parte de neonatologia, e às vezes chega uma criança maiorzinha, uma criança com uma patologia diferenciada, e você não tem essa vivência de urgência e emergência que a residência pode oferecer. E fora isso, como eu disse, a gente tinha os R1s e os R2. E agora a gente, esse ano, final desse ano, vai começar a ter R3 também no Hospital Geral. Hoje, atualmente, depois que terminou a residência, fui convidado a trabalhar no pronto atendimento do hospital, e hoje estou preceptor também da residência no pronto atendimento, à noite. A gente dá o de urgência e emergência. Então, a gente recebe praticamente tudo que vem dali. Doutor Marcos Bruno, deixa eu te perguntar uma coisa. Sobre o pós-residência, quais são os desafios do trabalho, da residência, que opções seguir, continuar se especializando? Que você pensa? Qual é a tua mentalidade? Após a residência,
assim que você termina a residência, o melhor conselho que eu posso lhe dar é, se você puder, continue se especializando. O máximo que você conseguir, continue se especializando. Porque quanto mais especializado você for, melhor sua qualidade de vida, melhor seu salário, melhor a área que você vai atuar, tá certo? E o pessoal vai buscar mais a você. Você não precisa estar tanto buscando o seu paciente, o paciente que vai mais até você. E eu acredito que isso é em qualquer área da medicina. Hoje, não tem espaço mais para o bom. Você tem que ser o excelente ou o melhor. Porque o bom temos muito. Infelizmente, outra coisa do pós-residência, a pediatria ela tem muito campo, tem muita demanda. Realmente, o pediatra ainda é um médico muito necessitado, porque a criança não vai parar de nascer, o acompanhamento da pediatria, quando realmente é necessário, o clínico geral não consegue resolver e precisa ter o pediatra. E o que ocorre muitas vezes é a invasão da pediatria por clínico geral, ou até mesmo recém-formados e dão plantão de pediatria por achar ser uma área mais fácil, às vezes, ou um plantão mais tranquilo do que um plantão de clínica médica. E quando realmente o paciente intercorre e ele não consegue resolver, aí ele manda para o pediatra, liga para o pediatra para resolver. Mas você tem que pôr na sua cabeça que se você assumir um plantão de UPA, que é a unidade de pronto atendimento, de pediatria, você é o pediatra. O que muitas vezes ocorre, pela minha vivência de pós-residência, estou de plantão no Hospital Geral, no HGE, e me ligam da UPA, dizendo que tem uma criança muito grave, precisa de leite, precisa de transferência, e eu questiono, porque a unidade de pronto atendimento geralmente tem 2 clínicos e um pediatra. Eu pergunto, cadê o pediatra? Onde está o pediatra da unidade para conversar com ele? E geralmente a resposta é não temos, o clínico que está, ou é um recém-formado, e não tem muita experiência, que pegou porque achou que o plantão era leve. Então, muito cuidado nisso. A gente percebe que a nossa área está sendo invadida nessa parte. Pronto. E Doutor a Marcos outra Bruno, questão... deixa o pessoal aqui está curioso. Eu vou adiantar até uma pergunta aqui, porque faço minhas palavras da maioria. Com respeito a, assim, você está falando, assim, você está pintando pediatria como se fosse a sétima maravilha do planeta. Então, eu quero que você diga para nós agora. É nada, rapaz. É nada. É Ruim nada. é clínica, ruim é adulto. Olha só, pessoal, a maioria quer saber aqui quais são as partes boas e quais são as partes ruins de pediatria. Sei que as boas você já enumerou várias aí, mas a gente quer saber quais são as partes ruins de ser um pediatra. Ó, a parte boa de ser um pediatra, eu diria que você, primeiramente, a melhor parte é você ter contato com o início da vida. Você ter a oportunidade de você atuar do início da vida do ser humano e renovar a esperança da construção daquele ser. Você vai conseguir ter a motivação, examinar. É diferente de você ter contato com um adulto já no término da vida, e então você tem uma oportunidade única de fazer diferença na vida daquele ser humano que acabou de nascer. Você pode não acompanhar ele por toda a vida, mas tenha certeza de que as marcas que você deixar no início da vida dele vão ser para sempre com ele. Então, o pediatra é muito importante nisso. É uma das coisas boas da pediatria. Outra coisa boa da pediatria é a oportunidade de você estar sempre se renovando, estar sempre... É uma área que está em constante modificação, então você tem que estar sempre bem informado, é uma área bem dinâmica. E isso, ao meu ver, é instigante, que você não fica monótono. Você tem que estar sempre se procurando, se atualizar, ver como conduta.
E as outras coisas que eu já falei. Agora, as partes ruins da pediatria, eu acho que, em primeiro lugar, é os conflitos com os pais. Acho que um dos maiores desafios ainda da pediatria é a questão relação pai, filho e pediatra. Que às vezes essa relação pode fluir muito bem, ou às vezes tem uma relação bastante complicada. Você não tem uma empatia com os pais, ou os pais não têm empatia com você, ou a criança não teve empatia com você e logo isso os pais já não vão querer mais. Então, o pediatra não tem que entender que o pediatra não só consulta a criança, o pediatra vai consultar a criança, o pai, a avó, a madrasta, quem tiver responsável pelaquela criança. Então, às vezes, na consulta, eu vejo colegas que só focam na criança e esquecem da atenção familiar, atenção àquela mãe que está angustiada. Então, isso, às vezes, prejudica, às vezes faz com que você perca o seu paciente, às vezes, no âmbito particular. Outra questão, como eu disse também, outra parte ruim, é que a pediatria está sendo invadida por outras áreas, né? Outros colegas acham que é fácil estar plantando pediatria. Então, acho que também acontece com a dermato, acontece muito também com imaginologia, o pessoal também que reclama muito dessa área da questão da invasão. Mas isso é comum mesmo. Maravilhoso. Eu acho que ficou bem dito aí pelo Dr. Marcos Bruno. O que eu vou continuar, assim, vamos continuar, né, nos desafios. Então, qual foi o diagnóstico de um menor, de um infante que você deu? Assim, porque a gente sabe dos desafios que é você diagnosticar uma pessoa que às vezes não se expressa direito ou que nem mesmo fala, né? Então, se você pudesse compartilhar com a gente algum momento desse que você teve que dar um diagnóstico, e qual foi o diagnóstico pediátrico mais difícil que você já deu, pessoalmente? Olha, mais difícil com relação a conseguir fechar o diagnóstico, eu acredito que foi uma canolopatia. Foi o que é uma canolopatia? O defeito dos canais iônicos, tá certo? Transportador dos íons. E isso é muito difícil numa instituição que não tenha exames laboratoriais de ponta, não tenha geneticista, não tem. E foi bem arraigado para a gente, bem complicado, porque o paciente precisava de exames específicos para isso, exames genéticos, e a gente correu atrás e foi. Mas o que foi mais difícil nesse paciente foi a clínica, porque não é uma coisa fácil, não é um diagnóstico que você pensa inicialmente, nossa, o menino tem deficiência dos canais de magnésio. Não, o paciente chegou com um quadro convulsivo, fazendo febre, com vômitos e diarreia. Então, só com essa clínica, você não consegue fechar o diagnóstico de canolopatia. Aí a gente foi excluindo, foi fazendo outros exames, hemograma, ressonância, na ressonância deu normal, e agora, qual foi a causa convulsiva? E o que foi norteando esse caso foi os eletrólitos. E quando a gente dosou os eletrólitos, viu que o magnésio estava muito alto, que o cálcio estava muito baixo, que o sódio estava normal, o potássio normal. Então, alguma coisa estava acontecendo. Essa criança estava retendo magnésio, estava perdendo cálcio. Por quê? Aí era um déficit nos canais de cálcio e magnésio. Então, ele tinha déficit da formação das proteínas e não conseguia absorver. Então, realmente, é um diagnóstico muito difícil, tá certo? E que você, se não tiver uma formação, não tiver contato com esse tipo de paciente, tá certo? Você vai passar batido, porque podia ser só uma gastroenterite, podia ser uma doença infecto-contagiosa, como aqui acontece muito, o dengue, ou poderia ser até Covid-19, mas aí associou a convulsão, a neuro entrou junto, viu que o parênquima cerebral estava normal, a resposta anticonvulsivante dele não era uma resposta adequada, e isso tudo levou ao diagnóstico das canolopatias. Isso a gente foi excluindo diagnóstico, foi fazendo mesa redonda, foi discutindo com o especialista, e não foi algo que a gente fechou de início. Isso da parte de pensar em
diagnóstico, né? Por isso, você que acha que a bioquímica lá do seu primeiro período, que você acha que a farmacologia lá do seu terceiro período não vai servir de nada, que aquelas patoquinhas de aquaporina, de proteína que ajuda, a bomba de sódio, potássio, estude e tenha certeza que isso aí é importante, senão não estava lá. Muito bom, muito bom. Outra coisa, Desculpa, agora pode falar. o termo de diagnóstico difícil de se dar, eu não sei se foi porque eu não tinha muita afinidade com o estilo do paciente, foi o de câncer. Pacientes quando eu rodei no estágio de oncologia, na Santa Casa aqui de Maceió, foi muito difícil dar o diagnóstico de câncer. Não era tão difícil lidar com o óbito do paciente. Era uma parte difícil, mas que você ainda era compreensível. Mas a questão de você dizer pela primeira vez que o paciente estava com câncer, que o paciente ia entrar em uma batalha pela sua vida, era um diagnóstico difícil. Teve vários pacientes que marcaram durante esse estágio. E, recentemente, graças a Deus, eu recebi a notícia de que uma dessas pacientes conseguiu vencer uma leucemia bem rara, que era bem difícil. Ela foi para o Hospital de Barretos, aqui no Brasil, que é referência. Foi tratada lá, voltou para Maceió para terminar o tratamento aqui, quando já tinha terminado as etapas mais difíceis. E, graças a Deus, ela venceu. E ela tinha 15 anos. Então, para dar o diagnóstico, imagina uma menina de 15 anos, ela tinha um cabelo lindo, tinha um cabelo preto, grande, bem liso, tinha aquelas coisas de menina, aqueles sonhos a se conquistar, a querer viver uma adolescência, querer brincar, querer paquerar, e você dizer a ela que ela vai ter que abrir um parênteses na vida dela, para ela tratar câncer, para ela vai ter que perder aquele cabelo, ela vai emagrecer, depois vai engordar. Nossa, ela engordou tanto com corticoide, e isso ela ficava, doutor, eu vou emagrecer de novo, eu vou ficar bonita de novo. E você poder tentar lidar com isso, a faculdade não prepara. Eu acho que só a vivência, só você realmente ter uma espiritualidade, você se sentir Deus falando com você, para você conseguir lidar com essa situação, foi bem complicada comigo. Tem pessoas que têm maior facilidade. Tem uma colega nossa que ela tinha maior facilidade, que ela até tentou fazer a residência de oncologia, mas que não conseguiu. Mas ela vai tentar esse ano de novo. Bom, acho que dos diagnósticos mais difíceis foram eles. Maravilhoso. Deixa eu te fazer uma pergunta, Dr. Marcos Bruno. A gente gostaria de saber o que você diria para alguém que quer ser pediatra, quais são os percalços que a pessoa tem que ter, ou o que ela deveria ter em conta na hora de escolher fazer pediatria? Olha, o que eu diria, se uma pessoa perguntar se quer ser pediatra, eu digo, vá fundo. Vá, mas você tem que ter uma noção de que é uma área que hoje em dia não é tão valorizada como antigamente, mas que você não vai se arrepender. Mercado de trabalho há muitas oportunidades de emprego. Porém, há também aquela questão de você vai ter que trabalhar mais horas para ter uma qualidade de vida melhor, tá certo? É diferente do pessoal da ortopedia, o pessoal da obstetrícia, o pessoal da cirurgia, em que tem muitos procedimentos e esses procedimentos rendem uma renda muito boa. Mas quem faz pediatria, às vezes, não pensa só nisso. O pediatra é aquele que também tem que pensar na sua qualidade de vida. É um plantão, como eu já disse, mais tranquilo, mas também, quando tem os seus problemas que o paciente intercorre, você tem que estar capacitado para isso. Então, você tem que se capacitar para se resolver aqueles problemas. Lembrar que você pode ser a última linha do paciente. O paciente já foi avaliado pelo clínico, já foi avaliado por outras especialidades e chegou até você querendo uma solução. Então, você tem que estar pronto para resolver aquilo, resolver a vida do paciente. Ser um ponto diferencial. Porque você ser mais uma vírgula e ele continuar rodando atrás de alguém que consiga ajudar ele,
não tem como. Você tem que entender isso, que o pediatra ele está ali para fazer a diferença. Questão do percalço também, tem que lembrar que o pessoal que quer neonatologia, a neonatologia é plantão, é regime de plantão, tá certo? Dificilmente paciente neonato é consultório, porque o paciente neonato é o mesmo que acompanha com o pediatra geral. Então, pensar que você vai estar com uma rotina mais de sala de parto, às vezes não vai ter hora, às vezes o paciente vai ligar para você, o obstetra que você faz uma parceria, vai ligar para você, madrugar para você ir lá fazer o parto da criança, tá certo? Mas é muito gratificante. Como eu disse, a pediatria, ela lhe dá a oportunidade de você trabalhar no início da vida, renovar a esperança. E isso, para mim, tem sido um consolo muito bom, porque eu tenho a oportunidade de fazer diferença no início da vida dos pacientes, fazer algo mais. E isso, para mim, foi um dos motivadores de continuar na pediatria, de crescer mais, procurar sempre estar evoluindo nessa área. Maravilhoso, olha, maravilhoso, Subarashi. Olha só, tem que falar, né? Tem que falar um Subarashi da vida. Olha só, o que acontece? Nessa tua trajetória como pediatra, você poderia nos revelar o momento mais difícil, o momento mais doloroso como pediatra? Mais difícil, mais doloroso? Rapaz, foi uma paciente que a gente não tinha fechado diagnóstico ainda, que ela era uma doença celíaca, que depois evoluiu com uma paciente de enterocolite necrotizante. E foi bem difícil, porque foi logo no meu primeiro ano de residência de pediatria. Era uma paciente especial, era uma paciente que tinha um déficit neurológico, mas era uma paciente muito carinhosa, uma paciente brincalhona, uma paciente que estava sempre sorrindo, uma paciente estava sempre brincando. E essa paciente estava ali, já estava quase 1 ano e meio, não, estava 1 ano e 4 meses internada no HGE, e nunca conseguia fechar o diagnóstico, era sempre empurrado, tratava, ela tinha remissão e ela tinha muitas escaras, ela tinha muitas lesões bolhosas na pele. E a gente tentava descobrir o porquê que não estava funcionando a imunoglobulina, começou a fazer tratamentos alternativos, ela melhorava das lesões, mas onde ela coçava, surgiam novas lesões, e era muito doloroso para ela, porque todo dia a gente tinha que trocar os curativos dela. Então, a gente tinha que fazer uma sedação nela, e mesmo, às vezes a sedação não pegava, porque ela já estava com um peso muito acima, e se a gente aumentasse a dose da sedação, ela podia rebaixar, a gente tem que tubar ela, e ela era um paciente de enfermaria, muitas vezes a gente não tinha um respirador, não tinha alguma coisa para dar um suporte, então a gente ficava sempre no limiar entre fazer uma sedação adequada e o paciente rebaixar a parte respiratória. E ela sentia muita dor, a gente fazia analgésico, fazia tramal, fazia o corticoide, mas enfim, essa paciente, ela passou 6 meses, eu passei acompanhando ela mais 6 meses, quando cheguei ela tinha 1 ano e 4 meses, aí eu passei acompanhando ela 6 meses no hospital geral, e ela evoluiu com esse quadro de enterocolite necrotizante e chegou a falecer. E para mim foi muito pesado, porque eu não criei uma afinidade com o tipo de paciente. Para mim foi muito difícil lidar com a perda dessa paciente. Tanto pela questão de você se frustrar, porque aparentemente ser uma doença que deveria ter controle, deveria evoluir bem, e se frustrar como ser humano de você não ter conseguido salvar aquela vida. Então, isso tocou bastante durante a minha residência, esse caso. Muito bem. Doutor Marcos Bruno, eu vou fazer vou fazer uma pergunta final aqui e depois vou deixar aberto para o pessoal que está assistindo. Lembrando que a gente está gravando esse seminário, eu vou colocar lá no
no Instagram do Instituto Voig, vou botar no meu e vou botar no Facebook ainda. E vou publicar no YouTube. Então, olha só. Né, não vai ser por falta de avisos e as pessoas que não puderam assistir depois, vocês já estão assistindo agora. Então, vamos lá. Dr. Marcos Bruno, como é que você vê a percepção da tua família, te enxergando assim, o Marcos Bruno agora é pediatra, como é que é a visão, qual é o orgulho, qual é a emoção que você vê que o pessoal sente quando abre a boca para falar que você é pediatra? Compartilha com nós, por favor. Isso aí. Minha família sempre foi uma base fundamental na minha graduação, na minha formação, tanto como ser humano como médico. Eles sempre apoiaram a minha decisão. Quando eu disse que queria fazer cirurgia, eles apoiaram. Quando eu disse que queria fazer neurologia, eles apoiaram. Quando eu disse que queria fazer pediatria, apoiaram mais ainda. Desde o início, eles queriam que eu fizesse pediatria também. Então, foi maravilhoso. É aquela coisa, tipo assim, muita gente chega para buzinar, vai ser pediatra, vai ser pediatra não ganha dinheiro, pediatra é babá do paciente. E isso sempre entrava pelo ouvido e saía pelo outro. Isso aí é uma questão de preconceito da sociedade, preconceito de outras especialidades. Então, quando eu disse que queria fazer pediatria, eles apoiaram, me incentivaram, mostraram. E hoje tenho o maior orgulho do pediatra que eu me tornei. Graças a Deus, estou atuando em várias áreas, em várias instituições de renome aqui no estado. E eu só tenho a agradecer a Deus por essa oportunidade e principalmente também a minha família por ter apoiado e não ter desistido da ideia de eu ser um pediatra. Maravilha. Eu só queria fazer uma menção aqui, que eu estava passando nos convidados, eu tenho que fazer a menção que nós estamos com, deixa eu ver, doutora Aline Simoni Matos Pereira. Seja bem-vinda, boa noite, e sei que você está prestigiando o Marcos Bruno. Se você puder dar o ar da graça, a gente agradece. Boa noite a vocês. Bruno, parabéns pelo seu dia. Obrigado. Estamos vindo aqui muito atentamente, muito orgulhosa, viu, de vocês. E sucesso, Wilson, aí no Instituto. E a todos vocês que estão assistindo, estão trilhando, né, a carreira. Não te vão em frente, que vai dar tudo certo. Muito obrigado. Obrigado, o pessoal está curioso aqui. Eu sei qual é a tua especialidade, mas o pessoal está curioso aqui. O pessoal quer saber qual é a tua especialidade, Aline. É cardio. Certo. Quem sabe, né? Eu sei que tem muita gente aqui que é apaixonada por cardio. De repente, a gente combina outro seminário com você, se você estiver livre e disponível. Vamos à disposição. Recomendo, hein? Tá certo. Ótima profissional, ótima. Pronto. Muitos anos que eu não a vejo, muita saudade também. Abraço, Aline. Abraço, Bruno. Deixa eu ver aqui. Eu tô vendo aqui as perguntas que o pessoal tá me mandando. Eu vou ver aqui. Deixa eu ver. Meu pai tem 5 anos. Deixa eu ler aqui, porque de repente... Assim, o André... Olha só, o André Fossati, um amigo aqui, depois ele vai mandar um boa noite, está dizendo que o pai dele é pediatra, além de dar plantão até 36 horas, sempre diz que a pediatria vai além da missão médica, que é mais que um dom, é um estado de espírito sintonizado com a origem da vida. Ele fala que medicina é para poucos e pediatria é para os fortes. Aí, ó. Isso mesmo. Falando nisso, eu saí agora de um plantão de 78 horas. Eu comecei o plantão na quinta-feira e saí no domingo à noite. Foi puxadinha, mas tá. Certo, pessoal. Pode falar. Olha só, a minha mãe é teatro e assim, hoje ela se encontra no seguinte panorama, ela consulta os filhos e os netos já, né? Os filhinhos. Então, assim, é uma coisa que você trata o início. Cria vínculos. Retorna, sabe? E retorna, às vezes, em 2, 3 vezes. Ó, já temos um resultado aqui, ó. Já temos uma pessoa que se manifestou que quer ser cardio. Aí temos uma pessoa aqui que se manifestou que quer ser pediatra. É assim, tá vendo só? A gente bota 2 pessoas para falar, um pediatra e um cardio e começa a se manifestar. Agora eu quero
aqui o Jonatas falou, agora eu quero ser mais ainda pediatra. Aí a Samira colocou super apoio seminário de cardio com a doutora Aline. Pois é, depende da doutora Aline. Aí a gente vai entrar em contato com ela depois para ver quando é que ela tem disponibilidade. Certo? Pronto. Eu vou abrir as perguntas e eu gostaria que vocês caprichassem nas perguntas, né? E não vamos castigar muito no nosso palestrante, que também ele deve... Quando é que é o teu próximo plantão agora, doutor Marcos Bruno? Amanhã. Que horas? Já é 7 horas da manhã. 7 horas da manhã, pronto. Então não vamos castigar muito o doutor Marcos Bruno. Marcela está falando dúvida cruel, pediatria oncológica e neuro. E aí, o que você fala para ela, doutor Marcos Bruno? Neuro. Faça neuro. Como eu disse, oncologia não foi meu forte, eu não tive boas afinidades com o paciente oncológico, eu acho muito difícil. Então, mas é de pessoa para pessoa. Se você tem esse dom, esse chamado para fazer pediatria oncológica, vá. É uma área maravilhosa, é uma área que precisa emprego, oportunidades e relação profissional você não vai faltar. Todo oncopediatra que eu conheço é realizado. A tia da minha esposa, ela é oncopediatra e a gente conversa muito, debate muitos casos, pergunta, e ela é uma pessoa muito realizada. Ela sempre me disse que se ela tivesse que fazer qualquer outra coisa de novo, ela faria oncologia pediátrica. Então, quem tem essa vocação, tem essa paixão pelo paciente, faça. Aconselho super. Tem uma aluna minha aqui que ela está mandando o seguinte, ela falou o seguinte, o doutor pergunta se o doutor Marcos Bruno conhece meu tio, José Arnaldo Davids de Moura, que trabalha lá no HGE. Como é o nome? José Arnaldo Davids de Moura. Acho que não conheço, não. Eu tô só há 3 anos no HGE, eu acho que não conheço todo mundo ainda, não, que é muitos profissionais, é muito médico, é muito enfermeiro, é muito tudo lá. Então e eu sou horrível para decorar nome. Pode ser até que eu tenha visto, mas eu não para decorar. Tá certo. Deixa eu ver aqui. E começar sendo clínico até mesmo amizade. Tá. Não entendi. Alguém mandou uma pergunta aqui que eu não consegui identificar a pergunta, mas enfim. Deixa eu ver aqui. Pessoal, olha só, tem pessoas aqui que eu quero ouvir pelo menos a pessoa proferir alguma coisa. Jonatas, você está muito acanhado. Você que foi uma das pessoas que mais me pediu para trazer o pediatra para falar, você não mandou uma pergunta, homem. O Jonatas aqui é um aluno meu que ele quer ser pediatra. Desde o início, falei, rapaz, pensa direito. Quer ser pediatra? Tem certeza? Olha, não tem que pensar, não. É não pensar. Se pensar direito, desiste. Não é não pensar e vai. Bom, pessoal, é aquela coisa mesmo. Olha só, o que eu quero comentar com vocês? Acho que o seminário foi bem produtivo. Já amarramos 2 coisas aqui, né? Amarramos que o Dr. Marcos Bruno vai falar, vai nos dar uma aula magistral de CAPU, APGAR, atenção, cuidados ao recém-nascido, que é uma coisa que é bem importante, mas eu vou deixar ele fazer os PowerPoints dele, para ele fazer a apresentação bem direitinho. E o que acontece? A doutora Aline também já se manifestou que ela está à disposição, né? Sempre quando ela estiver disposta, a gente, com certeza, seria muito bom receber você e ouvir da sua experiência profissional. Inclusive, aqui o pessoal me mandou no privado onde é que você trabalha, doutora Aline. No Albert. Aline? Bom, enfim. Pois e assim... Eu entendi que era no Albert Einstein. Foi? Eu também entendi, mas vamos lá. O que acontece? Doutor Marcos Bruno, suas considerações finais, o que você diria aí para essa molecada aí que está começando 1º, 2º ano de medicina, tem uns que estão no 3º ano, o que você fala para eles? Quais são os cuidados que eles têm que ter e quais são os erros que eles têm que tomar? Tem mais uma pergunta, não? Quero perguntar.
Querem perguntar alguma coisa de pediatria? Querem ter Ó, alguma dúvida? alguém foi mais audacioso aqui. Alguém perguntou quanto é que tu ganha. Recém-formado, quer saber no recém-formado? Qual é o ou piso no do pós-pediatria? pediatra? Estão perguntando aqui. Qual é o piso do pediatra em Alagoas? Ó, plantão, 12 horas pediatria, 550. 12 horas, desculpe, 6 horas. 6 horas pediatria, aqui em Alagoas é 550. 12 horas, 1.100. Pediatria geral, tá certo? A hora varia entre 72 a 110, dependendo do local que você estiver trabalhando. Parto, pelo SUS, R$25. Particular, 400. Então, há uma discrepância muito grande. Então, você tem que ter cuidado. Como eu disse, na pediatria, para você ter uma qualidade de vida melhor, você vai ter que trabalhar mais um pouquinho mais do que as outras especialidades. Hoje o salário, eu trabalho de domingo a domingo, tá certo? Quando eu preciso folgar, eu tenho que repassar plantão, tá certo? Mas graças a Deus por isso, a oportunidade de emprego não falta. Então, você fazendo as contas aí, dá por volta de uns 30, 35. Mas, é como eu disse, é domingo a domingo. Para folgar, tem que trocar plantão, repassar, e vai diminuindo desse valor aí. Então, no início é mais você vai pegando esse manejo e você vai se adaptando até conseguir, como é que eu posso dizer, equiparar a sua qualidade de vida, o quanto você ganha. Tá bom? Maravilhoso, maravilhoso. Doutor, olha só, o que acontece? Eu queria que você desse porque o pessoal, não sei o que aconteceu hoje, eu pensei que o pessoal está menos acanhado. O pessoal, aqui, estou focado na urgência. Estão perguntando para você o seguinte, se você é focado na urgência e emergência ou se você dá plantão, ou se você está procurando fazer uma subespecialização em pediatria mais na frente. Então, atualmente eu estou focado mais no urgência e emergência, certo? Devido aos motivos pessoais, eu estou adiando a subespecialização, mas eu vou fazer sim a subespecialização. E o que está mexendo muito no meu coração no momento é neuropediatria ou urgência e emergência pediátrica, para aprimorar mais essa questão do que eu já vivo no dia a dia, tanto o UCI como sala de parto, essas coisas mais difíceis. Então, seria mais o UTI pediátrico, a especialidade. Maravilha. E a minha terceira opção seria gastropediatria, que também envolve essa questão do alimentar, que o pessoal pergunta muito. A dúvida geralmente dos pais é muito com questão com alimentação, distúrbios alimentares. A nossa cultura, tanto a comida alimentar da família como a comida da criança, é aquela comida rápida, cheia de sódio, cheia de açúcar, cheio de substâncias prejudiciais nocivas à criança. Então, há uma demanda muito grande para esse tipo de paciente. Maravilha. A menina que falou que é a tua conterrânea, que ela está aqui estudando, Dr. Marcos Bruno, ela mandou o seguinte, que o tio dela é conhecido como Galego. Eu estou saindo que eu vou trabalhar. Tá bom. Chilema, Deus te abençoe. Beijo. Vai na paz. Amém. Beijo para vocês. Ela está dizendo que o tio dela é conhecido como Galego. Está tentando aqui, mandou mensagem para ele perguntando como é que te conhecem lá. Não sei se tu vai lembrar quem é Galego. Ele trabalha em que área? Qual a área do HGE que ele trabalha? Ela está dizendo que ele trabalha na Unimed, no tribunal, mas não sei se... Ela tinha falado aqui do HGE, mas ela não me falou qual é a especialidade dele. Ela disse que saiu tem um tempinho, então aí é difícil, daí não. Mas ela disse que ele trabalha na Unimed e trabalha no tribunal.
Assim é mais complicado. Porque, como eu disse, são muitos profissionais, é um hospital grande, tá certo? Então, para conhecer todo mundo é mais difícilzinho. Mas, se eu encontrar, eu vou mandar um abraço mesmo. Como é o nome dela? Deixa eu ver, o nome dela é Grazi Deves. Certo. Ok. Pronto. Então, tá bom. Manda um abraço para essa minha conterrânea. Diga a ela que a oportunidade, quando ela vier, tem. Ó, tá vendo aí? Ó, Também. já conseguiu. Vai colar no pediatra, hein, Grazi? Tá certo. Assim, eu queria colocar até, eu queria fazer uma menção aqui, porque o Dr. Marcos Bruno, tu casou tem bem pouco tempo, né, Dr. Marcos Bruno? Você é um... Casei, tem 3 meses que eu casei. Tá em lua de Casei mel dia ainda, o homem. 22 de abril, casei 22 de abril. Pois Na é. pandemia, eu casei escondido. O Ninguém que, queria fazer meu casamento. o que me leva, assim, eu fico, assim, você sabe que nós estávamos planejando fazer um encontro gigantesco, né, com o pessoal, né, Dr. Marcos Bruno. E aí, quando você colocou a data do casamento e veio o Covid, eu já mandei mensagem para você que tinham fechado as fronteiras aqui na Argentina, que não ia ter como sair daqui nem a pau. E aí, isso me deixou bem, bem triste, mas o que não significa que a gente não vá combinar de se ver e de marcar um reencontro, né, com o pessoal. Mas, enfim, eu fico feliz. Eu fico feliz. Ó, o Weber quer fazer uma pergunta para o Dr. Bruno e para a Fazer Aline. Pode pergunta, fazer, pode homem, pode fazer. fazer. Escreva aí, Weber, que tu mandou no áudio aqui, eu não tenho como ligar o áudio agora. Pode fazer, pode falar. Boa noite, doutor e doutora, doutor Bruno, doutora Aline. Não, porque, por exemplo, o pessoal está falando sobre pediatria, sobre especialidades, e eu penso, no exato momento, o seguinte: depois que você formar, eu penso curtir um pouco ali a questão de ser clínico geral e analisar sobre uma especialidade. Com a experiência de vocês, o que vocês acham sobre isso? Ou vocês aconselhariam já decidir uma especialidade e fazer logo após formar? Só isso. Boa noite. Bom, como eu disse, se você tiver a oportunidade de já ingressar na sua residência, ingresse, porque o mercado ele exige não o bom, mas o excelente e o melhor. Então, se você tiver a oportunidade de terminar a faculdade, já ingressar na sua residência médica, vamos supor, de clínica, aí depois você fazer para cardio, e depois você fazer eco, vamos supor que você faça esse trajeto. Você vai estudar pelo menos uns 12 anos aí. Tem 3 de clínica, 2 de cardio e 1 de eletro. Então, é mais 6 anos. Então, 12 anos de formação. Se você tiver a oportunidade de fazer isso, eu aconselho. Mas o que eu fiz? Assim que eu terminei a graduação, passei 3 anos trabalhando, 3 anos estruturando a minha vida profissional, vida pessoal, tá certo? Já depois, quando eu me senti confortável de entrar na residência, sem passar por aperto financeiro, sem passar por uma demanda maior de trabalho, eu entrei, que foi no meu 3º ano de trabalho, que é o que geralmente o pessoal faz. O pessoal termina a faculdade, passa em média 1 a 2 anos, ou 3 anos trabalhando, e já no 3º ano já emenda com a residência. Mas ainda reforço a ideia, que o ideal é que você, assim que termine a graduação, você começa a residência médica. Até porque também, quando você começa a ganhar bem, você trabalha bem, então você às vezes fica meio ofuscado, aí você pensa assim, por exemplo, na residência, eu ganhava 10 vezes menos do que eu ganhava trabalhando como clínico geral. Então, aí sempre vinha aquele pensamento durante as residências, rapaz, eu vou largar, vou fazer uma pós de pediatria, vou fazer alguma outra coisa, mas nada se compara à experiência que a residência médica vai lhe propor. A carga horária, o contato com os pacientes, os desafios que a residência vai lhe colocar, né, não se compara a nada. Então, é o meu conselho. Doutor Marcos Bruno, surgiu uma pergunta aqui. Ricardo está perguntando o seguinte:
tem diferença entre os pacientes particulares dos pacientes do SUS? Qual é o mais difícil de lidar? Qual é a tua resposta? Assim, cada um tem sua peculiaridade. Cada paciente tem sua, vamos dizer assim, tem seus bônus e cada paciente tem seus ônus. Então, geralmente, qual a dificuldade do paciente do SUS? O paciente do SUS, às vezes, não tem uma formação, uma educação, não tem vamos dizer assim, às vezes, uma forma de lidar muito bem com certas diversidades que acontecem. Aí, às vezes, é um paciente mais agressivo, tá certo? E o paciente também que tem uma dificuldade pela questão da estrutura do SUS, né? E já o paciente particular tem aquela também, às vezes, uma questão da soberba. O paciente, às vezes, se acha dono do pediatra por ser particular, tá certo? E, às vezes, a gente tem esses conflitos. Como eu sempre digo, eu acho que o maior desafio da pediatria é o relacionamento do pediatra com os pais e com a criança. Esse tripé da pediatria, às vezes, precisa caminhar junto, com cuidado, com maior atenção, para não gerar esse tipo de dificuldade. Doutor Marcos Bruno, então, assim, ó, antes da gente fazer as considerações finais do doutor Marcos Bruno, o Ricardo ele vai passar um videozinho aí de alguns segundinhos para mostrar para vocês como é que vai ficar a camiseta, né? Aqui a gente tem 2 anúncios para fazer. No vídeo passado, a gente anunciou que o aplicativo já estava em andamento, né? Agora ele está em fase final, o aplicativo. E agora a gente está lançando uma grife de roupa especializada em desenhos anatômicos, né? Então, o Ricardo vai passar um videozinho aí bem, bem curtinho para vocês darem uma olhadinha. Tá sem som, Ricardo. Em breve, numa loja mais próximo de você, hein, Dr. Marcos Bruno? Eu vou esperar aqui pelo correio, viu? Tá bom. Pode deixar. A gente manda. Espera aí, meu. Próximo seminário, já quero dar com a minha camisa. Vamos mandar. Pode ficar tranquilo. E não nada feito. Vai aprender África, vai aprender Capurro lendo livro. Vê se tá indo o som agora, Will. Vai. Não tá indo. Peraí, então. Consegue mandar por aí? Não. Tu vai ter que mandar por aí, porque o PC aqui, ele tá travando. Na hora que eu fui tentar passar o vídeo e ele ficou engasgando. E o teu passa liso. Só não sei passar com o som. Problemas técnicos. Tá, não tem problema. Sabe o que a gente faz? Tu passa aí, eu vou colocar o som daqui. Vamos fazer essa gambiarra. Peraí. Então vai. Quem não sabe inventa, velho. Peraí, só um pouquinho. Vamos lá, vamos coordenar isso aí. Peraí. Tá, peraí. Taca ali, pau. Bom, é isso aí, certo? Eu gostei pra caramba da camiseta, viu, Dr. Marcos Bruno? Eu achei ela... Não, já marquei. Depois, se a doutora Aline quiser, eu mando para ela também. É só ela mandar a medida dela que eu mando a camiseta para ela, certo? Vamos lá, doutor Marcos Bruno, suas considerações finais, meu amigo. Bom, gostaria de agradecer a oportunidade.
Gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram até o final da nossa live. Tenho a dizer só que se você tem o desejo de fazer pediatria, se você tem o desejo com o paciente pediátrico, não tenha medo. Estamos à disposição para tirar qualquer dúvida, qualquer preconceito, qualquer conceito mal formado que você tiver, tá certo? E que desejo sucesso nesse caminho da medicina, que Deus abençoe a todos, tá bom? E um forte abraço e uma boa noite. Meu amigo, olha, o seminário foi maravilhoso, certo? Eu estou vendo aqui, o pessoal está mandando muitas mensagens aqui, dizendo que está todo muito agradecido da sua presença, da sua ilustre presença. Agradecer a presença da doutora Aline também, que apareceu aqui para prestigiar o doutor Marcos Bruno, certo? Fica o meu imenso muito obrigado a todos que assistiram até aqui, certo? Eu vou citar um por um aqui: Ricardo, Amanda, André Fossati, a Andréia, a Dandara Pavilova, a doutora Aline, o Elber, Graziella, deixa eu ver, a Lorena, que está acompanhando também, o Jonatas, a Marcela, o Marcelo, aqui é a Larissa, eu sei que é a Larissa, que ela está acompanhando também, a Stephanie e o Voltaire, certo? Eu imagino que minha mãe também está assistindo, certo? Sim, vamos... se meu irmão está assistindo, minha mãe também está assistindo, certo? Não vi, Samira, não vi seu nome. Desculpa, me perdoa. Samira. Não tô vendo Samira aqui. Bom, se tiver Samira, mais alguém, Samira, Stephanie, pronto. Tá bom? Para todos, Ricardo, muito obrigado. Aqui... Que Deus continue nos abençoando nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, né, que a gente possa se proteger, né, pelo menos com a saúde, tá bom? Muito obrigado a todos, eu agradeço de coração. Fiquem com Deus, todos. Eu dou por encerrado o seminário, tá bom? Um abraço.